Fumar 15 cigarros por dia. Eu acho que existe um consenso médico universal de que esse hábito, destrói as células, satura o corpo com inflamação e acelera drasticamente a mortalidade, né? Uhum, com certeza. É um perigo totalmente visível e mensurável hoje em dia. Exato, mas os relatórios e artigos científicos que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje, eles trazem um dado estarrecedor. O isolamento social crônico, sabe? A ausência profunda de vínculos afetivos. Sim, a falta de conexão. Isso causa exatamente o mesmo nível de dano físico e celular. O mesmíssimo impacto letal de 15 cigarros diários. A diferença é que a solidão é uma toxina silenciosa, né? E o que inverte toda aquela lógica mecanicista da medicina tradicional, né? Onde a gente acha que a cura é invariavelmente algo cortado por um bisturi ou, sei lá, sintetizado numa pílula. Aham, perfeito. E a nossa missão ao longo dessa investigação das fontes é explorar uma transição fascinante que está ocorrendo na medicina moderna, que é a comprovação rigorosa, biológica mesmo, de que o afeto e o amor não são só abstrações poéticas. Não são só temas para música, né? Exatamente. Eles são moduladores biológicos reais, capazes de alterar a expressão genética e curar o corpo físico. E a base do material que a gente tem para essa discussão hoje é gigante, não é? Nossa, é vasto e extremamente rigoroso. A pilha de fontes inclui desde relatórios complexos de psiconeuroimunologia até, aquela meta-análise massiva conduzida pela Brigham Young University sobre mortalidade. Ah, sim. E também o estudo longitudinal de Harvard, experimentos práticos da USP e até dados do nosso sistema de saúde brasileiro, através das diretrizes do Uma Lisa SUS. Ou seja, a gente não está aqui avaliando intuições místicas. Uhum. Nós estamos avaliando a biologia molecular da conexão humana pura e simples. Sensacional. E eu acho que a melhor forma de entender esse impacto de longo prazo na sobrevivência é começar olhando para o que acontece em frações de segundo dentro da nossa cabeça. É um ótimo ponto de partida. Então, os textos mencionam a pesquisa clássica da antropóloga Ellen Fisher. Gente, a ideia de colocar milhares de universitários recém-apaixonados dentro de máquinas de ressonância magnética, assim, parece até roteiro de um experimento bem caótico, né? Nossa, imagina a confusão no laboratório. Pois é, mas os resultados mudaram completamente a neurobiologia. Ao visualizarem as fotos das pessoas amadas, os cérebros desses voluntários hiperativaram duas áreas muito, muito primitivas. O núcleo caudado e a área tegmentar ventral, né? A famosa VTA. Isso, a VTA. E o detalhe intrigante que eu vi nas suas anotações é que essas não são áreas de romance bonitinhas. Não, de forma alguma. Elas são, na verdade, as fábricas de dopamina do cérebro. É a exata mesma arquitetura neurológica ativada em mecanismos de adicção severa. Peraí, então a ciência está dizendo que o amor é literalmente um vício químico que o corpo desenvolve por outra pessoa? Então, a arquitetura do sistema de recompensa é a mesma, sim, mas os resultados metabólicos, eles divergem de uma forma drástica, sabe? A dopamina, nesse contexto afetivo, atua como um fixador de atenção absoluta. Aham. Traz motivação, o isolamento repentino ou a perda de um vínculo aciona respostas de dor aguda, dor real mesmo, e estresse muito parecidas com a abstinência química de entorpecentes. Uau! Mas tem um diferencial oncológico que as fontes detalham e que, olha, muda tudo. Testes laboratoriais recentes com camundongos mostraram que a estimulação artificial dessa exata área tegmentar ventral, Simulando o afeto, né? exato, simulando o que o afeto profundo faz naturalmente. Isso simplesmente suprime o crescimento de tumores malignos. O cérebro, banhado nos neurotransmissores da conexão, deflagra um ambiente imunológico totalmente hostil à proliferação de células cancerígenas. Caramba, eu fiquei imaginando essa área tegmentar ventral como uma espécie de painel central de um sistema de segurança químico do organismo. É uma boa analogia. Sabe, quando esse sistema reconhece a presença do afeto, ele vai lá e desarma os alarmes de incêndio do corpo. E o principal alarme, claro, seria o cortisol, né? O hormônio do estresse. Exatamente. O cortisol é a sirene tocando sem parar. Pois é, com o alarme finalmente desligado, o sistema inteiro para de focar em pânico, naquela coisa de lutar ou fugir, e entende que, opa, tá seguro. É seguro iniciar os protocolos de reparo e manutenção a longo prazo das células.
O mecanismo funciona perfeitamente por essa via. E, o neuroquímico que faz esse trabalho braçal de desativar o alarme é a ocitocina. Ah, o hormônio do amor. Ele mesmo. Muitos dos dados mais sólidos sobre a ocitocina vêm de observações do arganaz do campo. Arganaz. É um pequeno roedor das pradarias. Ele possui uma biologia fascinante de monogamia e cooperação comunitária. O cérebro dessa espécie é irrigado por fluxos muito precisos dessa substância quando eles formam casais. Que interessante. Em humanos, a ocitocina atua como se fosse um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Ela silencia a angústia de fundo lá no centro de detecção de ameaças do cérebro, estabiliza a pressão arterial e, como você disse, corta os picos de cortisol pela raiz. Uhum. E os estudos ainda mostram que casais que mantêm um contato afetuoso constante desenvolvem uma sincronia do padrão diurno de cortisol. Eles espelham fisiologicamente os ritmos de relaxamento, dividindo o fardo metabólico do estresse do ambiente. Nossa, é uma regulação mútua do sistema nervoso, então. Mas olha, eu acho que a gente precisa avançar da neuroquímica para a cicatrização visível. Vamos lá. Porque entender que o cérebro relaxa é uma coisa, agora como essa cascata de moléculas se traduz em regeneração de tecidos? Como que a intimidade via na prática um curativo bioquímico? É aí que a coisa fica bem física mesmo. Pois é. Tem aquele experimento publicado no JAMA Psychiatric que chamou muita atenção no nosso material. Os pesquisadores literalmente feriram casais para ver quem sarava mais rápido. É isso mesmo. É isso mesmo, o desenho desse estudo é brilhante justamente pela objetividade. Eles reuniram 80 casais num ambiente controlado e causaram pequenas feridas padronizadas. Como eles fizeram isso? Usando aquelas bolhas de sucção, sabe? Nos antebraços dos voluntários. Aí, metade desse grupo recebeu um spray nasal contendo ocitocina e foi orientada a manter interações de intimidade afetuosa. Uhum. A outra metade recebeu um placebo e seguiu uma rotina bem neutra com interações normais e mais frias de laboratório. O grupo que combinou a ocitocina química com o afeto comportamental cicatrizou significativamente mais rápido. E como essa aceleração acontece lá no nível da célula, o que a ocitocina faz com o ferimento ali na pele? Então, a presença desse suporte socioafetivo, ele interrompe as cascatas de sinalização do sistema nervoso simpático. Pense nos fibroblastos. Aquelas células que produzem colágeno? Isso, as que reconstroem a pele. Pensa neles como uma equipe de construção de emergência do corpo. Quando o organismo está sob estresse, sob ameaça, os hormônios de alerta colocam o canteiro de obras em isolamento. A energia é desviada da cicatrização lá para o músculo e para o coração, para uma possível fuga. Ah, claro. Sobrevivência imediata. O corpo não quer curar um machucadinho se tem um leão correndo atrás dele. Exato. E a ocitocina levanta esse embargo. Ela avisa o corpo que não tem predador nenhum por perto. Isso permite que a equipe de fibroblastos seja mobilizada e recrutada velozmente para trabalhar nas margens da ferida. Essa comunicação intracelular é surreal, gente. E a pesquisa da Universidade de Tulane, de 2019, eleva isso até para o nível genético, né? O estudo documentou que o simples fato de uma mulher se apaixonar altera a expressão gênica, ativando positivamente os genes de resposta antiviral. A produção de interferon tipo I, especificamente. Isso. E sobre uma ótica evolutiva, faz muito sentido. O corpo entende que a intimidade física significa compartilhamento de patógenos, né? Vírus e bactérias. Então, ao detectar o afeto romântico, o organismo vai lá e liga preventivamente os escudos imunológicos. Uma preparação para o contato. Exato. Mas aqui eu vou precisar fazer o papel de cética, olhando para um dos estudos da nossa base, aquele da Universidade de São Paulo. Ah, o do toque terapêutico. Isso, a pesquisadora da USP aplicou o toque terapêutico com intenção compassiva em feridas de camundongos. E os ratinhos cicatrizaram mais rápido. A pergunta óbvia que fica martelando na cabeça de quem está ouvindo é: como um camundongo decodifica a intenção compassiva de um humano? Eles não leem poesia, não entendem o conceito abstrato de amor. Isso não soa meio pseudociência? Olha, a ressalva é super válida, viu? Mas a explicação para isso está na neurobiologia evolutiva e não em misticismo. O camundongo não interpreta a filosofia do amor.
Ele interpreta marcadores de segurança do ambiente. Ah, os sinais vitais, tipo isso. Isso. A linguagem não verbal humana, o ritmo respiratório da pesquisadora que está calma, a ausência de sobressaltos, a temperatura das mãos, a firmeza sutil daquele toque, tudo isso transmite uma estabilidade que é universal entre os mamíferos. Entendi. O sistema nervoso autônomo do roedor é programado para escanear ameaças o tempo inteirinho. Quando ele capta esses sinais de segurança absolutos da pesquisadora, ele sai do modo de luta e fuga. E aí a consequência bioquímica direta entra em ação. Exatamente, o que nos leva à bioenergética das mitocôndrias. Um ambiente percebido como seguro modula a liberação de óxido nítrico, que é uma molécula que atua meio que como um regente da respiração celular. Ela otimiza como as mitocôndrias convertem nutrientes em energia. Então uma célula que não está ali gastando seus recursos todos na defesa tem energia de sobra para se regenerar e reparar danos. Faz todo sentido. Sim, é economia de energia pura. Agora, se a ausência de ameaça regenera tecidos locais desse jeito, qual que é a consequência disso ao longo de 80, 90 anos de vida? Escalar essa matemática da célula ali isolada para a epidemiologia traz uns resultados bem impressionantes. Com certeza. E é nesse ponto que o estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto entra com tudo no nosso material. Foram 85 anos acompanhando as mesmas pessoas. 85 anos. É muita coisa. E a conclusão do atual diretor, o psiquiatra Robert Waldinger, derruba todas aquelas cartilhas tradicionais da longevidade. Porque o fator que melhor previu a saúde física dos participantes lá aos 80 anos não foi o nível de colesterol medido aos 50. Não mesmo. Nem a pressão arterial. Mas sim a qualidade e a satisfação nos relacionamentos interpessoais deles. Relacionamentos estáveis foram correlacionados com uma redução de 12% no risco de doenças cardiovasculares e um aumento exponencial na sobrevivência depois de infartos. E os dados sobre a falta de relacionamentos confirmam essa tese pelo viés negativo, sabe? Como a gente mencionou lá no começo do programa, o isolamento impõe um risco de mortalidade equiparável ao tabagismo pesado. Os tais 15 cigarros. Pois é, os índices de mortalidade precoce dão um salto de 26% a 32% para indivíduos que são cronicamente solitários. A solidão mantém o sistema imunológico num estado de alarme crônico, o que gera uma inflamação sistêmica de baixo grau que fica corroendo os vasos sanguíneos e acelera o envelhecimento celular. Só que tem um detalhe aí. O imaginário popular tende muito a acreditar que a cura pelo amor depende exclusivamente da gente encontrar, tipo, a alma gêmea perfeita. Aquele casamento de filme de Hollywood, né? Exato. E a leitura da meta-análise da Brigham Young University destrói esse mito completamente. O estudo avaliou mais de 40 mil pacientes por meio de 106 ensaios clínicos e mostrou que a rede de amigos tem um peso biológico monumental nisso. É um peso muito grande mesmo. O suporte social amplo eleva as chances de sobrevivência a doenças já diagnosticadas em até 29%. E tem até um número mágico, né, uma matemática da amizade lá no relatório. Porque exatamente 6 a 7 amigos constantes fazem tanta diferença assim. Então, interações rasas não acionam os mecanismos de segurança profunda do sistema nervoso. Um conhecido, sei lá, com quem você troca um bom dia no elevador, não envia para o cérebro aquele sinal biológico de opa, eu serei protegido se eu adoecer. Faz sentido. Aquele oi, tudo bem não garante que a pessoa vai levar uma sopa na sua casa. Bem por aí. A matemática dos 6 a 7 amigos íntimos revela o que a gente chama de platô benéfico. Manter vínculos profundos exige uma baita carga cognitiva e emocional do nosso cérebro. Ter dezenas de amigos muito íntimos é totalmente insustentável. Por outro lado, focar toda a sua segurança em uma única pessoa, tipo só no marido ou na esposa, gera uma vulnerabilidade imensa se essa pessoa faltar. Então, o número de 6 a 7 laços consistentes cria uma tribo de suporte que é viável, sabe? Que sinaliza para o nosso subconsciente que existe uma rede de proteção à prova de falhas. Entendi. É o ponto de equilíbrio perfeito onde o estresse basal é reduzido permanentemente sem causar esgotamento social. Nossa, genial isso! É a evolução trabalhando a nosso favor. E sabendo que esse contato social e o afeto são barreiras defensivas tão fortes para a biologia, como é que a medicina lida com isso estruturalmente?
Porque a sensação ao cruzar esses dados com a realidade das instituições de saúde é de uma contradição terrível. É um abismo. Hospitais, que são os grandes centros projetados para curar a gente, operam sob uma lógica de isolamento brutal. O levantamento estatístico Nascer no Brasil, que está nos documentos de base, expõe que 24,5% das mães, predominantemente mulheres de baixa renda que dependem do sistema público, Um quarto das mães. pois é, elas passaram pela experiência do parto sem nenhum acompanhante. O evento mais vulnerável da biologia humana sendo tratado com isolamento absoluto. E bom, durante a pandemia recente, protocolos sanitários rígidos empurraram milhares de pessoas para morte solitária sem um único toque familiar. É um paradoxo que chega a beirar o contrassenso científico, de verdade. O isolamento hospitalar, ele aumenta a percepção de ameaça do paciente, julgando os níveis de cortisol dele lá nas alturas, o que, como a gente já estabeleceu aqui, trava a imunidade e paralisa a regeneração das células. Sim. O corpo entende a maca fria, os bip-bips das máquinas como um ambiente super hostil. Mas, para combater essa falha estrutural, o sistema de saúde brasileiro implementou a Política Nacional de Humanização, o famoso Humaniza SUS, a partir de 2003. Ah, sim, eu li sobre isso. A ideia central deles era justamente reintroduzir o suporte relacional como parte fundamental do protocolo médico. Tem iniciativas simplesmente espetaculares citadas nos relatórios, tipo o Lab1, que é liderado pelo historiador Dante Galien lá na Unifesp e USP. E o que o Labion faz exatamente? O projeto utiliza literatura clássica, sabe? Grandes romances universais, mas não como um entretenimento na sala de espera. Eles usam como ferramenta clínica para repovoar a sensibilidade e rehumanizar profissionais de saúde que estão exaustos muitas vezes, totalmente brutalizados pelas métricas insensíveis de produtividade do hospital. Nossa, genial, porque a constatação deles é muito lúcida. Um médico que está mentalmente blindado pela exaustão, que está distante do paciente, não consegue transmitir aquele ambiente de segurança que o sistema imunológico da pessoa exige para começar a cura. Exatamente. Se o médico está estressado, o paciente lê aquele sinal de alerta e não relaxa. A geriatra e especialista em cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, também aborda essa mesma premissa, só que sob a perspectiva do fim da vida, né? Sim, o trabalho dela é belíssimo. O material destaca a abordagem dela sobre como o afeto precisa substituir essas intervenções artificiais e muitas vezes fúteis lá no leito de morte. Existe aquele conceito maravilhoso que ela chama de soro leve do afago. Em vez de submeter o corpo de um paciente terminal a hidratações intravenosas pesadas, Que frequentemente acabam causando o afogamento dos pulmões porque os órgãos da pessoa já não conseguem processar tanto líquido, né? Exato. Em vez disso, a equipe foca na hidratação básica da mucosa bucal e principalmente no toque contínuo. É o afago mesmo. Mas aí, lendo isso, me surge um questionamento inevitável. Do ponto de vista de quem governa e financia essas estruturas de saúde, Questão financeira, claro. administradores hospitalares, gestores de políticas públicas, eles olham para planilhas de custos o dia todo. E essas iniciativas de humanização e afago não soam como um luxo bem caro num cenário de orçamentos esgotados? Olha, é muito comum pensar em isso, mas a economia sanitária demonstra o exato oposto. A frieza institucional é o que drena e destrói os orçamentos. Hospitais que negligenciam o amparo relacional apresentam taxas assustadoras das chamadas IRAs. Infecções relacionadas à assistência à saúde? Isso. O mecanismo biológico explica perfeitamente o custo financeiro. Um paciente isolado entra em letargia imunológica. Sem aqueles picos de ocitocina e sem a regulação de segurança, as células de defesa operam muito abaixo da capacidade. E o que acontece? Ele vira um alvo fácil. Um alvo facílimo para bactérias hospitalares oportunistas. O tratamento prolongado dessas infecções cruza as estimativas e chega a gerar rombos orçamentários inacreditáveis, coisa de 111,5% a mais do que o valor originalmente repassado pelo SUS ou pelos convênios. Nossa, custa mais que o dobro. É um absurdo. E quando a gente observa modelos de deshospitalização estratégica humanizada, como os programas de home care estruturados por redes de excelência, tipo o Sírio-Libanês e o Einstein, aí o cenário muda de figura.
Transferir o paciente grave, porém estável, para o ambiente lariciano, Para casa dele, cercado pela família. cercado pela rede primária de afetos, os aromas familiares, isso faz as taxas de mortalidade despencarem em até 6,4%, mesmo em localidades de alta vulnerabilidade. O afeto diminui drasticamente o tempo de internação e corta as infecções. O carinho é, de forma muito pragmática, altamente rentável para a saúde pública. Caramba. A evidência clínica, genética e sistêmica de que o amor funciona como uma terapia de choque é, assim, irrefutável a essa altura. Mas como que a teoria se aplica à rotina diária de quem está ouvindo a gente? Tem que colocar em prática, né? Pois é. Os artigos apontam para estratégias práticas formidáveis e uma delas foca especificamente no afeto direcionado a si mesmo. A pesquisa da doutora Christine Neff sobre autocompaixão quebra totalmente aquele estereótipo de que o amor próprio é só vaidade comportamental ou, sei lá, ter um dia de spa. Sim, vai muito além de um banho de banheira. Os dados mostram pacientes diabéticos, por exemplo, alcançando reduções tangíveis nos níveis de hemoglobina glicada, a HbA1c, que é um marcador biológico bem rigoroso do controle de glicose no longo prazo. Como que pensar bem de si mesmo baixa o açúcar no sangue? O mecanismo que explica essa queda da hemoglobina glicada é fascinante. Sabe o auto-julgamento severo? Aquela voz interna punitiva quando a gente comete um erro bobo? Nossa, todos nós temos essa voz, né? Então, essa voz aciona exatamente as mesmas vias neurais que processam ameaças físicas externas. O seu corpo interpreta o seu próprio pensamento crítico como um predador. E o que ele faz diante de um predador? Ele libera energia para correr. Exato. Libera glicose na corrente sanguínea para uma possível fuga. A prática da autocompaixão, que frequentemente é estruturada em protocolos clínicos, como a terapia focada na compaixão, desativa esse ciclo maldito de alerta. Ao tratar as próprias falhas com a mesma gentileza que você teria com um grande amigo, a inflamação basal sistêmica recua. Isso facilita demais o trabalho da insulina e estabiliza os marcadores biológicos. A autocompaixão funciona literalmente como a manutenção da infraestrutura da nossa biologia. E o efeito reverso? O amor direcionado ativamente aos outros também gera mutações orgânicas bem surpreendentes. O termo, lá em inglês, eles chamam de helper's high, ou algo como a euforia do ajudante. Descreve a resposta neurológica a esse altruísmo intenso, o chamado amor ágape. Sim, o trabalho voluntário entra muito aí. Quando o engajamento no voluntariado e auxílio desinteressado é contínuo, a química cerebral que recompensa esse comportamento inunda o corpo com endorfinas em níveis que são, comparáveis ao pico pós-exercício aeróbico intenso. As planilhas marcam uma queda de 24% para pessoas que nutrem rotinas de doação ativa nas suas comunidades. Como que a ação de ajudar o outro altera biologicamente quem está ajudando? Faz muito sentido. E para transformar todo esse conhecimento neurobiológico que a gente discutiu em hábitos tangíveis, os protocolos sugerem passos bem diretos que quem está acompanhando a análise pode começar a fazer hoje mesmo. Quais seriam os conselhos práticos de procurar o afeto como cura? Primeiro, o resgate do toque prolongado. Um abraço de verdade precisa sustentar no mínimo 20 segundos para ultrapassar aquele limite neurológico basal e engatilhar a liberação de uma dose significativa de ocitocina. 20 segundos é bastante tempo num abraço hoje em dia, né? Não é aquele tapinha nas costas. Segundo passo, a prática disciplinada da meditação da bondade amorosa, também conhecida como meta, por cerca de 10 minutos diários. Tem comprovação de que ela hipertrofia fisicamente as áreas do cérebro ligadas à empatia. Legal. Terceiro, tempo de qualidade não diluído. Sabe, interações humanas onde o celular não interrompe o contato visual? E isso é vital para o espelhamento de segurança do sistema nervoso que a gente falou mais cedo. E, finalmente, para casos em que o sistema de apego foi danificado por traumas mais severos, a recomendação clínica é buscar suporte especializado em abordagens como a terapia focada nas emoções, que foi desenhada especificamente para reparar as trilhas neurais do vínculo seguro. Incrível. Então, a síntese que a gente pode tirar através de todo esse material é imperativa. O afeto não é uma opção para a vida humana, ele é um nutriente inegociável.
A busca ativa por essas conexões profundas, praticar empatia deliberadamente, escolher a autocompaixão na hora do erro, tudo isso deixou de pertencer só ao terreno da moralidade ou de tipo se sentir bem psicologicamente. Com certeza. É biologia pura. As provas estão aí nas ressonâncias magnéticas, nas mitocôndrias superotimizadas, na cicatrização acelerada da pele ferida. O amor genuíno e a presença compassiva operam de verdade como os moduladores imunológicos mais avançados que a evolução já codificou na gente. E diante de todas essas evidências celulares que a gente destrinchou e que são inquestionáveis, surge uma provocação essencial, sabe? Sobre o futuro das nossas interações. Como assim? Pensa bem, o corpo humano, em toda essa engenharia microscópica fantástica que a gente descreveu, passou centenas de milhares de anos sendo lapidado para identificar a segurança, através do quê? Do toque físico sustentado, do calor da pele e dessa sincronização química de dois olhares dividindo o mesmo espaço ali, ao vivo. E a gente está indo na direção oposta, né? Totalmente. Hoje a gente observa uma transição radical da humanidade rumo a relacionamentos que são quase totalmente digitais, mediados por telas frias e interações emocionais progressivamente ancoradas em inteligências artificiais e bots. É assustador pensar nisso por esse ângulo. Esse afastamento drástico da presença orgânica e física vai significar para a robustez do nosso sistema imunológico a longo prazo. Resta saber se, biologicamente falando, o organismo humano algum dia vai conseguir absorver a cura de um afeto que não possui carne, não possui osso, nem respiração para sincronizar com a nossa. Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente hoje continuar explorando. Siga essa conta. Faça sua inscrição para receber mais reflexões. Para uma reflexão mais aprofundada, busque Rogério Santos Medeiros no YouTube, se inscreva e veja os vídeos.